Agora vamos ao secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que nos acompanha de Haia, nos Países Baixos. Bem-vindo de volta ao Face the Nation. Margaret, é bom estar de volta ao programa. Bom dia. Bom dia. Bem, senhor secretário-geral, olhando para o quadro geral, Vladimir Putin, da Rússia, ainda é uma ameaça direta à Aliança Ocidental ou ele está mostrando algum sinal de diminuir sua agressividade? Ele ainda é a principal ameaça para a Aliança Ocidental, não há dúvida, e acho que é muito bom que o presidente Trump vá testá-lo e veremos até onde ele pode chegar na sexta-feira, iniciando esse processo. Basicamente, foi o presidente Trump quem quebrou o impasse em fevereiro, iniciando o diálogo com Putin. Acho que isso foi crucial. Tivemos uma ótima cúpula da OTAN sob sua liderança, comprometendo-se com 5% de gastos em defesa, para que haja um sinal claro à nossa principal ameaça, que é a Rússia, de que estamos falando sério. E então, há 3 semanas, ele abriu as comportas para o envio de armas letais americanas para a Ucrânia, coordenado pela OTAN, e, claro, as sanções secundárias. Bem, isso certamente é a base sendo construída. A preocupação é, claro, como você sabe, entre alguns críticos, que nesta sala de conferências no Alasca veremos um momento de 1938, onde, na tentativa de interromper imediatamente uma guerra, se estabelece a base para um conflito ainda maior por causa das concessões feitas. Você se sente confortável com a Ucrânia sendo excluída dessas negociações na sexta-feira? O que vai acontecer na sexta-feira é um teste a Putin pelo presidente Trump, e eu o parabenizo pelo fato de que ele organizou essa reunião. Acho que isso é importante e, obviamente, quando se trata de negociações de paz e um cessar-fogo e o que acontece depois disso em relação aos territórios, às garantias de segurança para a Ucrânia terá que estar e estará envolvida. Mas na sexta-feira é importante ver o quão sério Putin está. E o único que pode fazer isso é o presidente Trump. Então, é realmente crucial que essa reunião aconteça. Isso não será a palavra final sobre o assunto. Não haverá um acordo final sobre isso. Claro, a Ucrânia terá que estar envolvida, assim como a Europa. Você participou dessas ligações com o presidente Trump? E eu sei que ele lhe informou sobre o que o enviado Wittkopf discutiu com Vladimir Putin esta semana. Você pode nos dizer se a Rússia ainda está exigindo que a Ucrânia desista de sua candidatura à OTAN? Bem, obviamente, não posso entrar em todos os detalhes. Isso seria estranho. Mas deixe-me assegurar o seguinte: estamos todos alinhados, os americanos, os europeus e a Ucrânia, que quando se trata da posição geoestratégica da Ucrânia, do futuro, quando se trata do tamanho das forças armadas ucranianas, quando se trata da postura da OTAN no flanco leste, em países como Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Polônia, Putin não tem absolutamente nenhuma influência sobre nenhuma dessas questões. Bem, você já disse no passado que é preciso haver fortes garantias de segurança para a Ucrânia. Quem vai fornecer isso se não for a OTAN? Em estreita cooperação com o CMEA, estão discutindo o pós-cessar-fogo, pós-acordo de paz, como garantir que as garantias de segurança estejam em vigor. Entendo que havia representantes da OTAN ouvindo naquela reunião com o vice-presidente Vance e os conselheiros de segurança nacional europeus ontem. A OTAN tem coordenado a entrega de armas compradas pelos membros da OTAN para ajudar a Ucrânia. Cerca de bilhões em ajuda militar, pelo que entendo, foram facilitados dos EUA para a Ucrânia. Há planos para que essas entregas de armas continuem independentemente do que acontecer na sexta-feira? Com certeza. Elas vão continuar. Tivemos os 2 primeiros pacotes, um comprometido pelos holandeses e depois pelos escandinavos. Eu espero novos anúncios nos próximos dias e semanas. Isso é crucial. Basicamente, o presidente Trump, como eu disse, abriu as comportas da ajuda militar letal para a Ucrânia novamente, paga pelos europeus e pelo Canadá, o que eu acho que é apenas lógico e justo. E esse processo já começou. Claro, além do que os europeus já estão fazendo, incluindo investir na base industrial de defesa na Ucrânia. E como você disse, a OTAN está coordenando tudo isso através do nosso comando em Wiesbaden, garantindo que a Ucrânia tenha o que precisa para continuar lutando e estar na melhor posição possível quando chegarem as negociações sobre um cessar-fogo ou acordo de paz. Isso não está em negociação na sexta-feira? Minha confissão absoluta e completa na sexta-feira, um dia antes, é que este é o presidente Trump.
garantindo que Putin esteja falando sério. E se ele não estiver, então vai parar por aí. Se ele estiver falando sério, então a partir de sexta-feira o processo continuará, a Ucrânia participará, os europeus estarão envolvidos e os Ebeweri já estão coordenando, como você disse. Ontem à noite, em Londres, com o ministro das Relações Exteriores Lamy do Reino Unido, altos funcionários da OTAN e de países europeus e da Comissão Europeia, com o vice-presidente, para garantir que todos estamos alinhados. Putin nunca, jamais conseguirá dividir a aliança. O maior sucesso de política externa do presidente Trump é a cúpula da OTAN, uma OTAN unida, uma aliança unida, e Putin nunca conseguirá se interpor entre nós. Bem, temos que levar o presidente Trump ao pé da letra. E na sexta-feira, quando ele falou diante das câmeras, ele disse que haverá alguma troca de territórios para o benefício tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Quero dizer, você sabe que a Ucrânia não ocupa terras russas. E a Rússia tem cerca de 20% da Ucrânia. Do que ele está falando? Claramente, o que estará em pauta quando as verdadeiras negociações de paz, ou seja, a discussão sobre o cessar-fogo, acontecerem, é essa questão de, por um lado, garantias de segurança e, por outro, como lidar com a situação de fato de que os russos estão, neste momento, ocupando o território ucraniano. O ponto crucial aqui é que, quando se trata dessa ocupação de território ucraniano, pode haver uma situação, de fato, em que eles estejam fazendo isso, mas nunca poderemos aceitar isso em um sentido legal, ou seja, como se diz, em um sentido de júri. Como você sabe, os Estados Unidos abrigaram as embaixadas da Lituânia, Letônia e Estônia entre 1940 e 1991, reconhecendo que a União Soviética controlava esses territórios, mas nunca aceitando, em um sentido legal, em um sentido de júri, esse fato. Portanto, todas essas questões estarão em pauta. Esperamos que após sexta-feira, se de fato Putin estiver falando sério. E Putin precisa se comprometer a sentar-se com Zelensky. Ele não pode fazer isso por meio do presidente Trump. No final, tem que ser, como o próprio presidente Trump já afirmou, uma conversa a três, no mínimo, com forte participação dos europeus. Então, só para ver se entendi corretamente o que você está dizendo aqui, quando você fala sobre reconhecimento legal versus de fato, você está dizendo basicamente que o mundo está se preparando para permitir que a Rússia mantenha a Crimeia, o Donbas, a parte leste da Ucrânia, mas simplesmente não reconhecê-los legalmente? Não, o que estou dizendo é que, no final das contas, a questão do fato de que neste momento, os russos estão controlando, de fato, uma parte da Ucrânia, precisa estar na mesa, que qualquer discussão a partir daí será com os ucranianos decidindo o que eles Ok, porque isso soa... querem fazer. Porque isso soa como se você estivesse dizendo que eles não precisam retirar suas tropas. Bem, obviamente, eles têm que retirar, mas de fato eles estão controlando uma parte da Ucrânia neste momento, como você disse, e como os ucranianos já disseram antes, se uma discussão sobre cessar-fogo acontecer o quanto antes, e com sorte, negociações sobre um acordo de paz, haverá o debate sobre como avançar a partir daí. Secretário Ruta, obrigado pelo seu tempo.